Hoje vamos falar um pouquinho sobre dislexia. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade de leitura e escrita, de acordo com a Associação de Dislexia. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico de linguagem e são inesperadas em relação à idade ou a outras habilidades cognitivas, levando a lentidão de aprendizagem, dificuldade de concentração, as palavras são escritas de forma estranhas ou desordenadas, dificuldade de soletrar, troca muitas letras com sons ou grafias parecidas, são alguns sinais de dislexia. Porém, não se trata de uma doença, mas de uma característica genética, muitas vezes destacada ali num período gestacional, 16ª ou 24ª semana, segundo a Associação Brasileira de Dislexia. Ela diz também que está presente a dislexia entre de 5 a 17% da população mundial tem dislexia, podendo afetar a área auditiva e visual. E apesar de ser um distúrbio de maior incidência nas salas de aula, um estudo apresentado pela Associação Britânica de Dislexia, elas também afirmam que 70% dos profissionais das áreas de saúde e educação têm pouco conhecimento sobre isso. Então, as causas que ocorrem, segundo os estudiosos, a origem multifatorial da dislexia, ou seja, a ideia das causas podem ser genéticas ou ambientais. Então, destacamos aqui os possíveis sinais de dislexia. Alguns sinais existentes lá na pré-escola. Então, vamos ficar atento. Muitas vezes o aluno é muito disperso, ele se dispersa o tempo todo na fase de pré-escola, tem um fraco desenvolvimento da atenção, ele apresenta também um atraso no desenvolvimento da fala, demora para falar ou fala muito errado, né? Uma fala com muita dificuldade na fala, na linguagem, dificuldade de aprender rimas, de aprender canções. Então, ele tem também um fraco desenvolvimento na coordenação motora, apresenta dificuldades em montar quebra-cabeças, às vezes até se irrita, não gosta de montar quebra-cabeças. Então, e tem falta de interesses por livros impressos. Você já observou que às vezes a criança pega um livro e fala, não quero ler, fica olhando, escolhendo um livro menor para leitura, porque não gosta de ler. Então, alguns sinais também são existentes na fase escolar, né? Ele tem uma dificuldade na aquisição da leitura e da escrita. E é pobre o conhecimento dele em rimas, sons iguais no início ou no final das palavras. E algumas alterações no som do início das palavras. E também apresenta nessa fase uma desatenção, uma dispersão, dificuldade em copiar de livros e lousa. Às vezes ele está fazendo uma cópia, ele escreve errado, ele está copiando errado, acaba copiando errado no caderno. Então, essa dificuldade de coordenação motora fina, através do traçado de letras, ou desenhos, ou pinturas também, no exercício físico de dança, de ginástica, então toda essa desorganização geral constante, apresentando esses atrasos, apresentando também atrasos nos trabalhos escolares, perca dos seus pertences, confunde muito lateralidade, nomear direita e esquerda. Ele também apresenta dificuldades em manusear mapas, dicionários, lista telefônica, organizar em ordem alfabética. Então, ele apresenta um vocabulário muito pobre, sentenças muito curtas e imaturas, ou longas, vagas, só para encher linguiça o caderno, vamos dizer. Então, o diagnóstico é sempre feito, né, por uma equipe multidisciplinar, que envolve profissionais da neurologia, psicopedagogos, da neuropsicologia. Então, é uma equipe multidisciplinar que precisa estar avaliando se esse aluno tem ou não tem dislexia, né? Inclusive a fonoaudióloga também,
que faz esse trabalho da linguagem com a criança. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais eficiente será o tratamento e o portador aprenderá a lidar com essas dificuldades, convivendo com esse prognóstico. Então, é muito importante que a família dê muito apoio para esse aluno. Então, o apoio da família ele é indispensável para o desenvolvimento e sucesso do tratamento. Os familiares eles devem incentivar o sucesso obtido, tendo sempre muita paciência, lendo e se informando sobre o assunto. Então, nas atividades que podem ser desenvolvidas, é preciso levar em conta a diferença entre ler para o filho e ler com os filhos. Então, é importante levá-los a visitar livrarias ou bibliotecas, né, escolher um livro adequado para ele, que leiam juntos, que trocam informações sobre aquela leitura, as impressões que dias naquela leitura. Então, a família é o amparo maior ali de incentivo para esse aluno, né? Então, procure um profissional caso você tenha dúvidas, né? Se o seu filho tem todas essas dificuldades, e para tentar saná-las o mais rápido possível, o quanto antes. Obrigada.